ele usa, digamos, como gancho o apoio ao futebol de base, de formação de jogadores aqui em Campina Grande, mas de certa forma faz uma crítica, uma cobrança à administração do estádio Hernani Sátiro quanto às taxas. Vamos primeiro ouvir o vereador Rostan Paraíba e depois, na volta, a gente já está em contato aqui com o gerente do estádio O Amigão, o Fabrício Mendes. Vamos conferir. Desci da tribuna e falei na tribuna sobre a isenção do uso do estádio O Amigão, né, para a categoria de base. Porque o secretário de esporte tem que entender que a base é sofrida, não tem um apoio, não tem bilheteria, não tem patrocínio, não tem nada. Então, os times aqui, quando estão fazendo uma competição, feito o 13 está agora na Copa do Brasil, sub-15, aí precisa do espaço. Então, a taxa é muito cara, né? Cobrar do profissional, tudo bem, cobrar até a mais do profissional. Mas categoria de base, você não pode exigir essas taxas, porque como você vai formar os atletas? E nem tem de onde tirar, né? Não tem de onde tirar, porque você quando vai para a base, você bota a cara no sol, vai treinar os jogadores, é tudo de graça, não tem... Quem está lá não vai assinar a carteira de trabalho, né? Quem está na rua, nas escolinhas, não vai assinar não, ele mesmo pega a garotada, né? Os pais compram até o material esportivo, camisa, meião, né? Então não tem incentivo nenhum. E você vê 13 Campinense não passa uma situação boa, né? E tem que formar a base. Você vê que a gente chega hoje no Amigão, não tem um jogador da casa. Por quê? Porque ninguém está olhando. E quando um time vai disputar uma competição, feito o 13 está na Copa do Brasil sub-15, quando precisa do espaço tem que pagar horrores e absurdos para utilizar o campo. Então tá aí, né, o Rostan, que milita, né, no meio do futebol também, já foi gerente inclusive lá do Plínio Lemos, né, do Complexo Esportivo Plínio Lemos, colocando sua visão, sua inquietude em relação a taxas do estádio Amigão. Acho que mistura um pouco a conversa, acho que é necessário debater a falta de apoio à base, mas acho que a gente pode deixar esse assunto mais para frente, porque a gente está em contato agora com o gerente do estádio Amigão, o Fabrício Mendes, que eu agradeço, sempre solícito aqui, deve estar feliz, né? O Hulk já se apresentou, né? Tá com a camisa do Flu aí, deve estar no estádio Amigão. Fabrício, prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Queria que você comentasse um pouco, né, em relação à rotina sua como administrador na gerência do estádio Amigão, as taxas que são cobradas, por que são cobradas, para que a gente tente entender um pouco, né, do que pode ser feito ou do que já vem sendo feito em relação à realização de eventos aí no Amigão. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que acompanham o programa. Pois bem, como você falou, nós temos uma taxa aqui de utilização do estádio. Essa taxa, quando eu cheguei no estádio, ela já existia, essas cobranças, essas taxas de manutenção e de equipe operacional que trabalham aqui no estádio. Para minha surpresa, o vereador Rostan questionou a taxa, né, dizendo que o futebol amador de Campina Grande precisa de apoio, e eu concordo com ele quando diz que o futebol amador de Campina Grande precisa do apoio, né. Não sei que tipo de apoio ele dá ao futebol amador de Campina Grande, a não ser apenas que ele queira só que o Amigão seja sempre aberto através das solicitações que os clubes fazem. Lembrando que o Estádio Amigão ele já tem 2 equipes atuando aqui na Série D. No Campeonato Paraibano nós temos 3, já tivemos até 4 equipes atuando aqui, né? E se a gente abrir esse estádio sem nenhum tipo de cobrança de taxa, a gente vai ter não só um desgaste muito grande do gramado, como também a gente não vai conseguir manter, né, as dependências do estádio, que é um estádio grande, antigo, tem as suas limitações, tem as suas dificuldades, e essas taxas são para isso. Nós tivemos aqui, a CEGEL colocou o elevador para funcionar aqui em dezembro. Nós tivemos durante todo o campeonato o elevador funcionando,
Após o campeonato, esse elevador ele teve um problema em uma correia. Essa correia custou R$ 500 e a gente recuperou essa correia e quando no último jogo a gente já estava com o elevador funcionando. Então são essas surpresas que aparecem diariamente, como uma bomba que queima. Você sabe aqui, você presenciou, a gente teve aqui túnel alagado. Esses dias eu tive que recorrer, colocar outra bomba, e aí a gente já começou a identificar que vai ser necessário trocar toda a encanação, porque as bombas ela têm uma capacidade de 20 mil litros por hora, mas aí a tubulação ela é pequena, então a vazão, a bomba puxa numa vazão bem superior, né, ao que existe lá na encanação. Então esses custos, essas manutenções, essas melhorias que a gente vem fazendo aqui no estado, o estado passou por uma reforma agora estrutural, o governo do estado entregou a iluminação em LED, nós testamos semana passada o gerador, nós estamos aí bem próximos de já ter o estádio certificado, agora com alvará de funcionamento que nunca aconteceu na sua história, devido à reforma que o governo fez, devido à implantação do gerador, mas mesmo com toda a reforma que passou pela empresa, houve uma licitação, a gente tem despesas diárias no estádio, né? São lâmpadas que queimam, são materiais de limpeza que nós compramos diariamente, e quando você está administrando um órgão público, até parece que você está bem próximo da capital, você está numa distância de 120 quilômetros, você faz uma solicitação, e isso não vem de imediato, isso precisa passar também por um processo de licitação lá. Então, essas taxas, elas são para resolver essas situações e pagar a equipe operacional que trabalha nos dias de jogos, que não são funcionários e aqueles que são funcionários estão de plantão. Fabrício, boa noite. Obrigado pela sua participação conosco no Trivela. Eu acompanho você de sua chegada ao estádio Amigão como administrador, né? E aqui o torcedor vai fazendo jus ao trabalho que você realiza hoje aqui em Campina Grande. O Fabrício está fazendo um excelente trabalho na gestão, diz aqui que está nos acompanhando. Outro aqui faz uma observação: manter gramado impecável custa caro. E nós temos os melhores gramados hoje do Nordeste, Gustavo Romário. Isso. E tem outra coisa que eu acho que o Fabrício precisa falar, e aí tem o conhecimento, eu acho que é bom compartilhar, porque em off me falava, em outras praças esportivas, por exemplo, em Pernambuco, você tem noção de quanto é pago, o Fabrício, em relação à taxa para a utilização, não sei se da Arena Pernambuco ou de algum outro espaço público? A Arena Pernambuco hoje, que quem administra é o governo do estado, ela inicia-se com um valor de R$15 mil, para que se possa abrir um anel. E aí, como você falou aí de gramado, Marques, vocês presenciaram agora, esses últimos jogos aqui, a quantidade de água que caiu durante o jogo aqui no estádio Amigão. Então, eu não tenho receio de dizer que hoje nós temos um dos melhores gramados do Nordeste, uma drenagem muito boa, né? Então, assim, não é fácil. Outra coisa importante que eu agora, nessa ligação do gerador, a gente teve essa informação. Com a implantação da iluminação em LED, nós estamos tendo uma economia no valor na conta de energia de R$30 mil aqui no estádio Amigão. Energia que dava perto de 50 mil, hoje está dando 47 É muita coisa. Hoje está R$17 mil a conta de energia. Outra comparação que você fazia, estou compartilhando um pouco, porque a gente conversou antes também, para poder alinhar essa entrevista. Você falava, e é justo, se você vai fazer um evento, por exemplo, no Parque do Povo, que é público também, tem taxa para pagar. As corridas de rua hoje, elas vão passar a pagar taxa porque estão utilizando de um espaço público. Sim. Isso aí, pessoas ficam à disposição para limpeza, para trânsito, para segurança e tudo mais. O Amigão também tem suas necessidades, né? Então é nesse sentido que você falava também, que não tem como ser de graça. Agora, quando se fala em futebol de base, e aí eu falo de jovens, eu não estou falando de futebol amador, né, de futebol de pelada, que aí já é outra discussão, mas há uma possibilidade de diálogo em relação a isso, Fabrício? Já houve ou não, por exemplo, para o Sub-15, para que realmente a fomentação do futebol, e aí o governo do estado se envolver de outra forma? Isso. Em relação às categorias de base, Sub-20, Sub-17, que algumas vezes já solicitaram o uso do estádio, a gente já consegue tirar a taxa da CEGEL de João Pessoa, que custa R$1.000. Então já há um desconto. E dá um desconto também da taxa daqui, no valor da taxa daqui. Então, assim,
A taxa da liberação do estádio em João Pessoa a gente consegue tirar sempre que desde do primeiro ano que eu assumi aqui, sub-20, sub-15, sub-17, não paga a taxa de João Pessoa, né, porque realmente pesava. Então há um desconto. Eu sempre estou assim, aqui aberto ao diálogo. Ô Fabrício, eu acho que é até um absurdo uma partida realizada aqui no Estádio Amigão, João Pessoa ter direito a uma taxa, né? Com tantos problemas que nós temos aqui nesse senhor de mais de 60 anos, né? Com tudo que precisa ser aos poucos, a parte estrutural que você vai conseguindo manter, muitas vezes o que vem lá da capital, o que vem da Segel, não corresponde ao custo de se manter o Estádio Amigão. A gente já conversou mais ou menos sobre isso também, né? Para que quem não entende e fala muita coisa, né? Eu acho que o que vem de lá muitas vezes não cobre os custos daqui. Até aproveitando, Fabrício, porque a gente viu mudança agora, inclusive na educação aqui em Campina Grande, das escolas, às vezes, para trocar uma lâmpada, tinham que esperar por um processo e tudo mais, e a educação não espera, né? No futebol também, né? O amigão muitas vezes precisa de coisas do dia a dia que não tem como se passar por uma licitação para comprar papel higiênico, não sei, estou dando um exemplo, né? Que é básico ali para receber bem quem vai ao estádio. Então, é uma necessidade de uma certa autonomia, que isso é um desafio, não é só seu, isso já se debate há muito tempo. Antigamente nem a Secretaria de Esportes regia sobre, né? Era outra secretaria quem regia sobre os espaços públicos desportivos aqui do estado, né? Isso. O serviço público em si, né? Existe essa parte burocrática. E se a gente realmente for esperar todo o processo, todo o trâmite da parte burocrática aqui, eu digo com sinceridade, as coisas aqui não vão funcionar. Então a gente leva isso aqui no dia a dia, com muita dedicação, trabalhando, melhorando a área interna do Estádio Amigão. A gente hoje tem uma sala de acolhimento à federação, a gente tem um balcão de credenciamento, nós concluímos agora um balcão na entrada principal para que a gente possa ali colocar a pulseira, para que a imprensa possa ficar identificada. A gente vem pegando isso aí das outras praças de esporte. Por que dá certo lá fora e aqui no Amigão ainda existe uma certa resistência de algumas pessoas, né? Uma sala médica então, também, né? Médica, uma sala de atendimento aí. A gente fez uma sala médica que atende as pessoas, porque assim, a ambulância que está lá ela está dentro do público da arquibancada. A ambulância que o clube contrata é para atender o jogador. E aí, com o posto médico que nós instalamos aqui, nós temos pessoas trabalhando internamente, aqui nos bares, aqui no salão. Então, eu tenho registro de vários atendimentos. Tem pessoas que passaram mal e foram socorridas aqui, porque o posto estava aqui, pertinho, né? Chegaram a tomar um soro, chegaram a ficar ali sendo observadas, porque também tem médico, tem enfermeiro. Então, assim, a gente vai observando o que acontece, o que tem nas outras praças esportivas e vem implantando aqui no Estádio Amigão. Repito, a gente encontra ainda algumas resistências, mas graças a Deus as coisas vão avançando, vão melhorando, e a gente tem aqui hoje uma sala onde é feito o borderô, que a gente colocou uma televisão, porque as pessoas estão lá trabalhando, estão vendo o jogo que está acontecendo lá no gramado. É uma sala que eles cobravam, que era uma sala muito fechada na administração, precisava do ar-condicionado, a gente foi lá, colocou. A gente tem uma sala do VAR, que no momento em que um jogo foi preciso equipar essa sala do VAR, a gente reformou toda essa sala do VAR, colocou um ar-condicionado de 24 mil BTUs, que é a exigência da CBF para que esses equipamentos não venham a superaquecer e desligar e perderem as imagens. Então, tudo isso que está sendo feito no Estádio Amigão são com essas taxas que os clubes pagam. Então, assim, eu dificilmente, né, praticamente não ligo para João Pessoa, porque demora o trâmite, então eu resolvo por aqui mesmo a situação. Nós temos uma pessoa que durante os jogos está de plantão aqui, para caso o elevador venha ter uma pane parar, ele tirar alguém ali, não ficar ninguém preso, e paga-se uma diária por isso. Então, assim, são melhorias, são pessoas trabalhando, são várias situações. É uma casa grande que precisa de equipamentos de manutenção todos os dias. Agradecer aqui pela sua participação, marcar para a gente fazer até para mostrar isso aí, se você permitir, a gente marcar para fazer uma matéria aí mostrando para o pessoal que está em casa poder ver, viu? Vamos correr, porque nosso tempo está um pouquinho curto, mas eu acho que a gente conseguiu ouvir, né, o lado também da administração do Ou seja, estádio, que era importante. Fazer futebol não é barato, é caro, e manter tudo
pelo menos o necessário, o básico, e algo um pouco mais desse básico também é muito caro. Isso, Fabrício. Detalhe Obrigadão, viu? Valeu. Pois não. Um abraço. Um detalhe, essas equipes hoje de base de Campina Grande, muitas vezes são administradas por empresários que estão vendendo jogadores. Pois também é. ganham com Se você isso, é for lá no verdade. Instagram do empresário lá, ele já está colocando jogadores de Campina Grande dessa base em vários clubes do país. E aí é uma taxa até para que o jogador dele possa ser visto no jogo, as pessoas questionam. Tá certo, valeu, Fabrício. Obrigado aqui pela participação. Você vê que abraço. uma coisa puxa a outra Claro. e o debate... Abre uma ele discussão vai muito ampliando, ampla, né? justamente. Vamos marcar para ir lá fazer a matéria Isso. lá no Estádio Amigão. A gente tá com